Sindiúti. Bom dia a todos, bom dia a todos. Estamos iniciando o programa Sindiúti Presente, uma iniciativa do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Fortaleza. Esse programa ele está dentro da iniciativa do Sindiúti em sincronia com a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, 21ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Teremos a presença da presidenta do Sindiúti, professora Ana Cristina Guilherme, do ex-deputado federal e ex-senador e ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, um profundo conhecedor de Fortaleza e do Ceará, e do deputado federal José Guimarães, que dispensa comentários por toda a liderança que tem, além dele ser vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Você pode assistir o programa Sindiúti Presente pelo site do Sindiúti, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo canal Sindiúti no YouTube. E muito importante, mandar as suas perguntas ao Mercadante, ao Guimarães, através do e-mail alvivo@sindiúti.org.br. As palavras iniciais da presidenta do Sindiúti, Ana Cristina Guilherme. Vital, deixa eu só sugerir que quem não estiver falando, feche o microfone para melhorar a transmissão. Perfeito. E agora nós tivemos uma instabilidade da transmissão aqui da Ana Cristina Guilherme. Retomou, Ana Cristina? Pronto, retomei. Queria o celular que a sua imagem de novo está aparecendo em pé. Então, aqui... Com licença aqui. Vai ter que ficar assim, Vital. Agora está certo. Agora está certo. Pronto. Então, companheiros e companheiras, é com muita satisfação que nós estamos desenvolvendo essas 3 lives, né, esses 3 programas da 21ª Semana Nacional em Defesa da Educação Pública. Ontem nós tivemos sobre o Fundeb e hoje nosso debate, nosso encontro é um encontro político. E eu não poderia estar mais honrada em mediar, em estar longe. O Mercadante me disse que está recolhido no campo. Guimarães disse que nunca trabalhou tanto como nesse período, mas foi isso que nos reencontrou. Talvez se não fosse esse isolamento, a gente não estaria junto com esses 2 tão importantes nomes da política nacional, filiados ao meu partido, ao PT, né, o Mercadante já foi deputado federal, senador, não é isso, Mercadante? Ministro da Educação, vários mandatos de ministro, ele vai falar um pouco, eu me preocupo mais com a de educação. E o meu companheiro Guima, meu deputado que eu voto todo ano, que é o líder da oposição no Congresso Nacional, vários mandatos já na Câmara Federal, vários mandatos já de deputado federal, um representante, vem liderando a oposição na Câmara Federal, que não é uma coisa fácil, uma minoria diante do centrão e da direita, e graças a eles nós temos conseguido, inclusive, aumentar esse auxílio emergencial, graças à oposição. Temos grandes conquistas, porque é uma oposição inteligente, é uma oposição qualificada. Então, com esses 2 convidados, né, nós vamos falar um pouco dos projetos de Estado, né, e da educação dentro desses projetos de Estado. A gente ontem teve uma videoconferência dessa com o deputado Divan e a professora Marta Vanelli da CNTE, e eles diziam, é o que a gente conseguiu fazer, diziam,
A gente não consegue avançar mais do que isso. E aí, por que não consegue avançar na pauta da classe trabalhadora? Porque não são os nossos representantes que estão na Câmara Federal, não são os nossos representantes que estão no poder. Então, é nesse momento que a gente vai sentir a responsabilidade do voto. Não do nosso voto, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a educação brasileira, que o Nordeste revolucionário do Brasil, que vota sempre na esquerda, que o Ceará, que teve a primeira prefeita do PT, teve a segunda prefeita do PT, 2 mulheres, não nos envergonha, mas a responsabilidade do diálogo político com o povo brasileiro. Né? Hoje, todo mundo discutindo se a PEC do serviço público, que congela por 2 anos o salário dos servidores, vai passar, discutindo se Bolsonaro sai, se Bolsonaro não sai. Eu estou aqui com 2 queridíssimos, minha referência política no Brasil, o Mercadante, meu querido Mercadante, meu querido ministro. Antes de começar aqui, eu dizia, volta Mercadante, porque esse ministro que está aí é um ministro que não tem a menor preocupação com a educação brasileira, mas nós vamos passar para eles, que é a eles que nós queremos ouvir. Então, eu vou passar aqui para a saudação do meu ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para fazer sua saudação inicial. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, José Vital. Eu queria sugerir que vocês fechem o microfone para melhorar a transmissão. Esse é um dos segredos do Zoom. E dizer que é uma honra estar aqui participando desse evento com a categoria, com o Sindiúti de Fortaleza. Eu, como você disse, eu passei por muitas funções públicas. Fui deputado federal, fui senador, fui ministro de Ciência e Tecnologia, chefe da Casa Civil, 2 vezes ministro da Educação. Mas o cargo que eu mais senti assim, orgulho de ter feito, de ter desempenhado, foi o cargo de ministro da Educação. É uma função absolutamente estratégica, fundamental para a história do Brasil, para o futuro do Brasil. E nós fizemos muita coisa, muitas inovações, muitos avanços. Acho que foi uma experiência muito rica ter sido ministro da Educação. E eu queria... Hoje estou presidente da Fundação Perseu Abramo do PT, é a função que eu exerço nesse momento, ajudar a elaborar propostas, políticas públicas. Nós estamos mobilizando muito nossos economistas, o pessoal da área da saúde, nossos técnicos, para dar suporte à bancada. E eu vim aqui para dizer que Guimarães tem desempenhado um mandato extraordinário, não apenas na defesa do Ceará e de Fortaleza, mas na defesa do interesse do Brasil e do povo brasileiro. Nós fizemos uma proposta muito... Quando o Bolsonaro saiu com aquela proposta de R$200 por família, a bancada do PT liderou a oposição e o Guimarães é o líder da minoria, o líder da oposição na Câmara, e foi fundamental para a gente construir. Partimos da proposta que é, no mínimo, um salário mínimo, e conseguimos esse avanço que é R$600 até R$1.200 por família. O governo não está pagando R$1.200, e está pagando atrasado e não está pagando a segunda parcela dos R$600. A gente vê a pobreza, a fome, a insegurança da população na periferia, pressionada pela doença de um lado e pela vulnerabilidade de outro. E outras propostas que nós vamos falar aqui, que o Guimarães está capitaneando, dirigindo lá com muita competência. Ele tem, ao mesmo tempo, a firmeza das atitudes, dos princípios e a habilidade de negociar e construir maioria. Foi assim no governo e é assim na oposição. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui hoje com ele, dizer isso para vocês. Para você que votou nele, vote mesmo, vote com segurança, porque é um parlamentar de grande competência, imprescindível ao Brasil, ao PT, especialmente nesse momento de crise. É um quadro testado na adversidade e que sabe navegar em tempos difíceis. Então, parabéns, porque essa conquista dos R$600, nós estamos agora tentando garantir uma alternativa à MP 936 para garantir emprego, salário, crédito para micro e pequena empresa, que esse governo é incapaz de entender a complexidade da situação. Uma equipe econômica continua ultraliberal, continua fiscalista, continua querendo arrochar, chamava os servidores públicos de parasitas, esses que estão na frente hoje dos hospitais públicos salvando vidas, e ainda quer arrochar salário de servidor numa conjuntura como essa. Então, é uma coisa trágica o que nós temos. Não apoia os governadores,
Camilo, os governadores estão muito pressionados nesse momento, cai a receita brutalmente, aumentam as despesas na saúde e o governo segura tudo que pode, especialmente para o combativo Nordeste brasileiro. Então, estamos aqui, vamos aprofundar essa discussão, mas obrigado a você pelo convite, ao Vital, você, presidente Ana Cristina, e parabéns ao povo do Ceará pelo deputado que elegeu, que tem sido fundamental nesse momento histórico. Abre o microfone, Guimarães, abre o microfone. Ele trabalha tanto que ele já fala até sem ligar o negócio. Bom, eu quero dizer da minha alegria de partilhar esse momento com você, Ana Cristina, que é dirigente do sindicato Sindiute, né? Dos professores aqui de Fortaleza, que tem desempenhado, Mercadante, esse sindicato, um papel fundamental de mobilização e organização da luta de resistência contra as reformas. Eu lembro da época da reforma da Previdência, o que vocês fizeram, que o papel que os professores tiveram nas mobilizações que realizamos em Fortaleza. Cumprimentar o Vital e, especialmente, o nosso querido ex-ministro Mercadante, que tem sido um expoente na formulação das nossas teses e das ideias e propostas que estamos levando para o debate nacional dentro e fora do Congresso Nacional. O Mercadante tem sido um protagonista da boa elaboração, da boa tese e daquilo que nós estamos fazendo, que o resultado, Mercadante, nós devemos muito ao que você e outros companheiros estão formulando na área da economia, do emprego e tudo aquilo que nós estamos formulando no Brasil. Como você disse, o auxílio emergencial foi uma proposta nossa, a emenda aglutinativa que nós estamos apresentando, a MP do emprego, é fundamental preservar os empregos e colocar capital de giro para as empresas, crédito para as empresas não demitirem, e além de várias outras medidas que nós estamos votando, debatendo e aprovando em nome do povo do Brasil e do Ceará. Dizer, Ana, que você contará sempre comigo, o povo do Ceará. As exigências são grandes, as responsabilidades maiores ainda, e é um prazer compartilhar esse momento com vocês, tá bom? Então, vamos lá. A dinâmica do nosso programa os professores já foram mobilizados, tem professores do Brasil todo, tem professores do interior do Ceará, de vários municípios. A presidente da FETANS, companheira Nedina, articulou para que todos assistissem, e a nossa dinâmica será perguntas e respostas, né? Nós já temos uma pergunta, um vídeo da professora Cecília Vieira, que faz uma pergunta para o Mercadante. Vamos lá. Ministro Mercadante, quais são os retrocessos na educação nos governos Temer e no governo Bolsonaro? Olha, o Guimarães também pode entrar nesse debate, porque ele tem vivido lá a resistência, os retrocessos na educação, que são brutais. O primeiro grande retrocesso foi a aprovação da emenda 95, a do teto de gastos declinantes para as políticas sociais que atinge a educação. Nós, nos governos do PT, nós aumentamos em 207%, acima da inflação, os gastos com educação. Vocês terem uma ideia, no governo Dilma, nos 5 anos, até o golpe de Estado, que afastou uma presidenta sem crime de responsabilidade, com o pretexto de crime fiscal, que essa crise mostra que era um pretexto, né, porque todas as amarras estão sendo agora revistas na hora que a crise atingiu o sistema financeiro, e ela tinha investido em educação 54 bilhões de reais acima do piso constitucional. O Temer acabou com o piso. Não tem mais o piso mínimo da Constituição de 88, que era 18% do gasto da receita bruta do Estado vinculada à educação obrigatoriamente. E o Paulo Guedes ainda não conseguiu, o Bolsonaro, eles querem acabar com o que resta de vinculação, inclusive com os 25% dos estados e municípios, o que vai ser devastador para a educação brasileira se isso acontecer. Também no financiamento, nós construímos um avanço muito importante, que era os royalties do petróleo. Metade dos royalties do petróleo, do Fundo Social, do pré-sal, para a educação. Isso era a grande perspectiva de futuro de financiamento da educação e das políticas públicas.
O governo do PT, por exemplo, criou o Fundeb, mudou totalmente o Fundef, que era uma proposta da nossa bancada, que foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso, para o Fundeb, que vocês discutiram, e é onde está o piso nacional salarial dos professores. E demos um ganho extraordinário para a categoria nesses anos, exatamente por esse novo modelo de financiamento. E diminuímos as distâncias entre as escolas mais pobres e as escolas nos bairros melhores, as escolas públicas. Se não houvesse o Fundeb, a distância entre o repasse para a escola mais pobre e a escola mais rica era mais de 10.000%. Hoje ainda é alto, está em torno de 500%. Mas quem corrige isso é o Fundeb. E nós estamos com uma proposta de avançar o Fundeb. Bolsonaro e esse ministro completamente terraplanista, a única coisa que ele faz são provocações, agressões, irresponsabilidade, não tem nenhum compromisso, nenhuma vivência com a educação, nenhum amor pela educação. Não sabe o que é uma escola pública verdadeiramente, acho que nem sei se entrou algum dia. Ele vem num processo de desmonte da educação pública. É muito grave o que está acontecendo. Se nós não tivermos o Fundeb, são 158 bilhões de reais a menos que serão repassados. Eles obstruíram o ano inteiro, nós estamos agora entrando em maio, não tem o Fundeb e tem que aprovar uma emenda constitucional que é complexa e depois a lei complementar para regulamentar. Então, eles estão... Por quê? Porque a visão deles é a visão de Estado mínimo, é a visão neoliberal, é a visão que o Estado não tem que ter. Eles são contra o ensino público gratuito. Além disso, tentaram aprovar essa política da escola sem partido, que é uma tragédia, quer dizer, que tenta tolher a liberdade de cátedra, a liberdade de pesquisa, a liberdade intelectual, impor uma ideologia partidária e política retrógrada e obscurantista, para que não se discuta, por exemplo, a discriminação, os direitos humanos, as diferenças, a tolerância, o respeito ao outro, que são valores essenciais numa escola acolhedora. O Supremo, felizmente, essa semana derrotou, em última instância, mas isso vinha progressivamente sendo implantado no Brasil com patrocínio do governo Bolsonaro. Viola o princípio da autonomia universitária. Pega a Universidade Federal do Ceará, que tinha um reitor como Henri, reitores que fizeram história, o Gesualdo, que foi secretário da minha gestão, que foi presidente da Andifes, e agora você tem reitores que não foram os mais votados da comunidade. Eu jamais indiquei um reitor que não fosse mais votado pelos estudantes, professores e servidores. Esse é o princípio da autonomia universitária. Para dar um exemplo, um sujeito que agride as universidades públicas, desconsidera as universidades públicas, não tem nenhum respeito, desmontaram o nosso programa de formação Pronatec técnico, estão desmontando a pós-graduação, tirando toda a autonomia acadêmica, o respeito à ciência. Inclusive, você vê pela atitude do Bolsonaro diante dessa epidemia. Ele não reconhece a medicina baseada em evidência científica. Então, nós temos retrocesso em todas as áreas, é uma tragédia histórica. E, nesse momento, que termina aqui, particularmente trágico, é eles não estarem repassando recursos para os estados e municípios poderem sustentar a merenda escolar. Você mandou 43 milhões de estudantes para casa, pobres que dependem muitas vezes da comida na escola, da pequena merenda que recebem, nem isso eles estão assegurando. Não houve nenhum planejamento para o distanciamento social na parte da educação, nenhuma atitude. Desmontaram a TV Escola, que era um instrumento fundamental, pedagógico, complementar, que nesse momento seria imprescindível. Então, eu diria que é uma tragédia histórica o que nós estamos vendo, um grande retrocesso, mas eu tenho certeza que a comunidade acadêmica está de parabéns, a luta dos professores, as manifestações do 15 de maio, de junho, de julho do ano passado, foram grandes manifestações, as maiores da história da educação, mostrando que a educação vai resistir, que ela respira liberdade, que ela não aceita esse governo autoritário, obscurantista, retrógrado, e por isso nós temos muita luta pela frente. Como o Fundeb, que está lá para ser votado, nós avançamos bem, nós temos que regulamentar, porque senão vai ser uma tragédia na educação básica no próximo ano, se o Fundeb não for aprovado, essa PEC não for aprovada e regulamentada. As ações que nós estamos desenvolvendo é muito limitada a essa ação daqueles que hoje destroem a educação pública. A Comissão de Educação da Câmara, Ana Cristina, e aqueles que estão nos assistindo, tem uma maioria bolsonarista e olavista lá dentro, que muitas vezes impede a tramitação
das matérias de interesse dos professores da educação pública brasileira. Eu lembro que toda vez eu sou membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e a educação está numa crise, aí me liga o Idilvan, me liga a Rosaneide, a professora Rosaneide Guimarães, vem aqui correndo, porque tu é suplente aqui, vem ajudar porque estão querendo aprovar determinado projeto aqui que contraria aquilo que nós fizemos. Portanto, o desmantelo, como se diz aqui no Ceará, é muito grande. E, sobretudo, nas duas áreas de governo que mais nós fizemos, educação e saúde. Educação e saúde. Mercadante, se não fossem as UPAs aqui no Ceará, a situação estava muito pior, porque hoje a pessoa chega na UPA para fazer a consulta, de lá encaminhar para fazer o teste rápido na questão do Covid-19. As unidades básicas de saúde que nós instalamos em cada ponta desse estado e no Nordeste brasileiro, agora a dificuldade é porque não funciona a contento, porque não tem verba para custeio, porque a tal do PEC do teto inviabilizou tudo. E aí o Estado está sendo sufocado porque não tem recurso para manter essas estruturas, principalmente em duas áreas centrais, da educação e da saúde aqui no nosso Brasil. Então, nós temos enorme dificuldade. As limitações existem, são reais, mas eu acredito que nós estamos resistindo. Como disse o Mercadante, da nossa parte é resistir. Isso vai passar. Eu sou esperançoso de que logo, logo, o Brasil vai se reencontrar com sua história, nós vamos dar um basta a esse modelo de educação pública que é anti-Brasil e anti-democracia e anti-povo. Então, vamos continuar, fora Bolsonaro, né? Volta PT, volta Lula, mas agora a pergunta vai para o companheiro que aqui o pessoal chama de ministro da Educação, senador, deputado, e eu vou chamar aqui de companheiro para a gente alinhar a fala com o Mercadante. Então, senador Mercadante, qual é a relação e contribuição da Fundação Perseu Abramo com o movimento sindical e social? Uma boa pergunta. Olha, a Fundação Perseu Abramo ela já tem uma história. E ela é uma fundação que trata, sobretudo, de estudos, elaboração de propostas, formulação de políticas públicas, discussão sobre temas estratégicos para o PT. Como disse o Guimarães, nós criamos, logo depois do golpe contra a Dilma, uma estrutura que chamam NAS, Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas. Então, para cada área do governo, Temer, agora Bolsonaro, tem um núcleo permanente estudando, formulando e propondo alternativas. Então, na área da saúde, por exemplo, o ministro Fioro, o ministro Humberto Costa, o ministro Padilha, todos os técnicos acadêmicos, pesquisadores, na área de economia, o ex-ministro Nelson Barbosa, todas as nossas equipes da área de economia que trabalharam nos bancos públicos, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, professores, por exemplo, o Guilherme Melo, coordenador da pós-graduação da Economia da Unicamp, o professor Ricardo Carneiro, que foi do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Paulo Nogueira Batista, que foi representante do nosso governo no Fundo Monetário Internacional. Enfim, são economistas de grande vivência. Isso vale para todas as áreas importantes do governo. Então, a Fundação ajuda a formular essas propostas. Por exemplo, esses projetos que o Guimarães, o deputado Guimarães está mencionando, nós trabalhamos junto com a bancada. A gente formula, estuda, propõe, eles elaboram com a assessoria, transformam em projeto de lei e nós encaminhamos. Nós fizemos quase já uma centena de iniciativas da bancada do PT nessa crise de coisas muito importantes, muito relevantes. Não é só a renda básica, não. Nós estamos numa disputa hoje estratégica. Porque um dos discursos que a direita desenvolveu no país é o PT quebrou o Brasil. Bom, um dos legados que nós deixamos são 380 bilhões de dólares em caixa de reservas cambiais. Eles já gastaram 40 bilhões. Mas vamos deixar, então, por 340 bilhões. A desvalorização do real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Vamos supor que tenha sido desvalorizado 20%. Foi mais do que isso. 20% para 340 bilhões de dólares. Nós estamos falando de 700 bilhões de reais que essa reserva gerou para o Banco Central numa conta específica, que é o que nós estamos propondo hoje, para o Estado complementar o salário das empresas, especialmente micro e pequenas empresas e médias empresas, proporcionalmente,
e garantir o emprego dos assalariados. E criar uma linha de crédito para micro, pequena e média empresa de 300 bilhões de reais. O que faz, por exemplo, toda essa estrutura de turismo do Ceará? Como é que eles vão sobreviver nessa crise? Se não tem voos do exterior, se não tem praticamente acesso aos aeroportos, como é que eles vão pagar a folha? Como é que vão manter os restaurantes, os hotéis, toda a parte de artesanato, toda essa população que vive em torno do turismo, que é uma das fontes fundamentais de receita do Estado? Então, nós precisamos usar essas reservas, o que ela gerou de recursos em reais, para garantir a manutenção dessa estrutura, para quando passar a pandemia, a economia voltar e garantir o emprego e a renda. Eles fizeram uma medida provisória que eram 4 meses trabalhador em casa sem salário. Nós derrotamos a medida provisória, mas a medida que está lá em vigência, que é o que nós estamos lutando para mudar, vai representar uma perda salarial, em média, de 28% da massa salarial da economia. Ou seja, vai agravar a recessão. Já é uma recessão, a CEPAL publicou um estudo maior do que a crise de 1929. Em média, os países vão cair 5,3%. A maior recessão que nós vivemos, todos nós que estamos aqui nessa live, é em torno de 3,4% do PIB. Nunca vivemos nada acima de 4%. E nós estamos falando agora, tem projeções, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, que essa recessão no Brasil pode chegar a 11,3%. Então, se você não recuperar, se você não... O Estado, nesse momento, a crise não tem limite, o Estado não pode ter limite. Ele tem que emitir, ele tem que sustentar a economia e a atividade. Então, esse debate nós fazemos na Fundação Perseu Abramo. Nós fazemos também cursos de formação. Vou dar aqui uma novidade para vocês, 2. Termino com isso. A partir da semana agora de maio, a partir da segunda-feira de maio, nós vamos ter cursos de formação no Brasil 247, no DCM e na Fórum. Vamos ter cursos, todo mundo pode se inscrever, com 75% de presença tem certificado. A Fundação, inclusive, tem um curso de mestrado. Nós vamos certificar todos esses cursos e vamos oferecer outros cursos, mas esses vão ter aulas ao vivo, com Fábio Conde Comparato, com Leonardo Boff, é um curso que é Justiça e Solidariedade, outro curso que vai ser sobre economia, exatamente analisando a crise de 29, o que é essa discussão do Plano Marshall, do New Deal, qual for a saída das grandes crises internacionais, outro curso sobre direitos humanos, e nós criamos o Observatório da Crise Coronavírus. Todo dia a gente publica na página da Fundação fpabramo.org.br todas as principais informações sobre a crise. Textos analíticos, dados, discussões, as iniciativas das bancadas de oposição e do PT. Então, nós estamos assim, investindo na formação, vamos lançar essa escola digital, criamos esse observatório, vamos lançar cursos de formação em parceria com outros portais, e termino também, nós fechamos um ciclo de discussões, que o Guimarães vai ser convidado também, que começa em maio, com 7 fundações dos partidos de oposição, todos os partidos, para abrir um debate sobre saúde, economia, política externa, política internacional. Vai vir o Celso Amorim, Rubens Recupero, e todas as áreas importantes, governadores de Estado debatendo as políticas de enfrentamento da crise, as centrais sindicais, presidentes de partido, líderes de bancada. Então, nós vamos fazer um ciclo de discussões que eu acho que é muito rico, muito importante. Começa dia 4, sempre às 2h30 da tarde. Dia 4, dia 6, e todos os partidos vão divulgar conjuntamente essas iniciativas. Então, a Fundação ela ajuda, subsidia, faz formação, produz política pública, tem também um setor todo de história do partido, história do Brasil, para formular propostas. Vamos fazer a celebração dos 100 anos do Florestan Fernandes, o ano que vem do Paulo Freire. Então, nós temos aí uma fundação que produz muito conhecimento e vai mostrar isso com muita intensidade já a partir da semana que vem. Ana Cristina, só um breve comentário sobre o que o Mercadante, o ministro Mercadante falou. Nós somos muitas vezes acusados de que nós não temos propostas, não temos ideias, sempre caminhamos naquela tese do quanto pior, melhor. Vejam, é claro que no momento de crise aguda como essa que o Brasil vive, que é uma crise sanitária, mas é uma crise econômica e agora uma crise político-institucional, nós temos que denunciar esse modelo, a ideia do modelo do Estado mínimo, das PECs que eles aprovaram, do tabelamento do gasto. Eles inviabilizaram a economia brasileira. Agora, olhem os nossos internautas que nos acompanham, as redes sociais que estão nos acompanhando, tem um público muito grande acompanhando.
As principais propostas que até agora foram votadas pelo Congresso Nacional, elas partiram de iniciativa do PT e das forças de esquerda, especialmente do PT. É importante dizer isso, Ana Cristina, nosso internauta, porque esse é o compromisso. Nós podíamos estar aí nos lixando para o que está acontecendo, para a vida das pessoas. Não. Desde o primeiro momento, o Lula e o Mercadante sempre levantaram para nós. Façam de tudo. A centralidade do momento é defender a vida, é salvar vidas. E nós votamos o auxílio emergencial, votamos vários projetos na área da saúde para liberar a compra de equipamentos, insumos importantes para a proteção dos profissionais de saúde. Votamos um projeto de lei para ajudar de recomposição do ICMS e ISS do Estado e do município, que até agora o governo federal não mandou um centavo, quase nada, para os estados, e os estados estão sufocados por conta da crise do Covid-19, o FPM, o FPE, e vamos continuar votando. Crédito para microempresa, que nós já votamos igualmente, e vamos continuar fazendo isso, porque esse é o nosso compromisso, sem deixar de dizer com toda clareza, esse governo é responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Esse modelo que eles implantaram, que hoje o Moro sai do governo e diz, não tem nada a ver com isso. Claro que tem. Ele foi o principal sustentáculo da eleição do Bolsonaro e da manutenção do governo. Portanto, nós não vamos deixar de denunciar as atrocidades que esse governo vem cometendo contra o Brasil e contra o seu povo. É apenas, Ana, esse pequeno comentário. Bom, então vamos continuar. Primeiro eu queria dizer para o Mercadante que ele passe para a gente o link dos cursos que nós vamos disponibilizar no nosso site, nas nossas redes sociais, porque temos bastante interesse e nessa atual conjuntura nós temos tempo também, né? Então, nós temos interesse de participar do curso da Fundação Perseu Abramo, porque nós entendemos que é uma fonte de formação política para todo brasileiro. Eu tenho uma pergunta aqui, deputado Guimarães, do professor José Luiz, de Quixadá, que traz a seguinte pergunta para o deputado Guimarães. Como esta política de Estado mínimo pode acontecer nesse nosso interior, no Ceará, nas escolas, nas creches, nos postos de saúde e hospitais? Vamos ao nosso enterro? Vejam, os municípios brasileiros, e eu cumprimento o companheiro lá de Quixadá, terra dos monólitos, que governada por um amigo, um petista, que é o prefeito Dário Marques, que eu aproveito para cumprimentá-lo, e sei o quanto ele tem feito pelo povo do sertão. Os municípios sobrevivem basicamente das receitas que são repassadas, FPM e, sobretudo, do ICMS, que é dividido entre os municípios, repassado pelos estados. A manutenção da máquina pública para sustentar a economia desse município precisa, efetivamente, de um Estado forte. Essa ideia que eles fizeram, talvez agora os prefeitos estejam sentindo a gravidade do que foi essa PEC do teto, porque as estruturas que eram mantidas pelas políticas de inclusão na área da educação, da saúde, da renda que nossos governos fizeram, foram todas suspensas, destruídas, e os municípios estão falidos. Eles faliram, arrebentaram com a federação, desconstituíram o pacto federativo, porque deixaram de repassar. E os municípios, que na época do governo Lula e da Dilma aumentavam o FPM, até agora nós aumentamos o FPM num percentual de 1% para ser repassado aos municípios, e até agora o governo federal está dizendo que não vai repassar. Então, essa ideia de Estado mínimo, sobretudo, é o antipacto federativo. Esse modelo faliu, está falido, não tem mais... Aliás, o mundo está rediscutindo tudo, essa crise brutal provocada pela pandemia da Covid-19 destruiu todos esses paradigmas. Eu disse ontem, num pronunciamento na Câmara, de forma virtual, anteontem e ontem também, o Guedes, esse ministro Guedes, vir para casa. O Congresso Nacional, Ana Cristina, fez tudo o que esse governo queria, não com o nosso voto. Aprovaram
todas as reformas, a PEC do teto, que foi uma perversidade com a estrutura pública, com os serviços públicos, especialmente o SUS, que sofreu muito, a educação, como nós já fizemos referência, aprovaram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não privatizaram tudo porque nós não deixamos, queriam privatizar água, energia, entregaram parte do nosso pré-sal para as multinacionais, as grandes petrolíferas do mundo. Portanto, o Congresso fez tudo para ele produzir o chamado Estado mínimo que ia resolver os problemas do Brasil. Está aí o resultado. E eu digo, o nosso quixadaense, essa crise não é uma crise só por conta da Covid-19, da pandemia. O modelo, veja o que aconteceu ano passado, o Mercadante economista. Por que a economia brasileira cresceu 1,1% em 2019, depois de um ano de governo Bolsonaro? Porque esse modelo não dá mais certo. Uma crise como essa, eles insistem em dizer não podemos votar determinada matéria porque isso aí tem impacto fiscal. Impacto fiscal, num momento como esse, que é salvar a vida, tem que rodar dinheiro, é moeda, para salvar a vida de milhões e milhões de brasileiros, que vai chegar numa situação, Mercadante, insuportável, inclusive aqui no Ceará. Eu quero aproveitar para elogiar a todas as iniciativas que o governador Camilo Santana vem fazendo aqui no estado do Ceará, né? Até o avião que chegou da China domingo, carregado com 90 toneladas de insumos e equipamentos de proteção, bem como os 300 mil testes rápidos, eles estavam criticando na Assembleia a oposição. A que ponto essa gente chegou? Para eles, salvar vidas não importa. Portanto, consolidar, voltar a discutir a ideia do Estado mínimo, eles querem, mas nós não vamos deixar. O Brasil passou por cima disso. A crise arrebentou com esse paradigma que o Guedes tão bem implantou à frente do Ministério da Economia. Ana Cristina, por gentileza, 2 informações importantes. A primeira é que nós convidamos todos os internautas que estão assistindo a este programa que, através do Facebook, do WhatsApp, possam convidar os amigos para também acompanhar essas importantes discussões. A segunda informação aos nossos 2 convidados. Claro que o debate, pela participação e pela importância do tema, gerou um grande interesse dos professores. E nós temos pela frente um total de 13 vídeos com perguntas ao senador Mercadante e ao deputado Guimarães. Então, claro que os assuntos são muito importantes, mas a gente também vai pedir uma ajuda de vocês para que as respostas possam ser bem objetivas para contemplar esses 13 professores. Isso aí. Então, vamos lá agora com o vídeo do professor Tony ao companheiro Mercadante, a pergunta do professor Tony Rodrigues. Como fazer uma educação pública de qualidade dentro de um contexto de um Estado mínimo, um Estado que cada vez mais investe menos ou tenta investir menos na educação? Eu acho que deu para entender. Ele fez a associação entre a educação pública de qualidade e o Estado mínimo. Bom, a educação pública de qualidade ela tem que ser concebida como um bem público, um bem universal, um direito universal. E essa é a concepção que nós procuramos desenvolver. Você veja que no nosso governo nós aumentamos a jornada escolar. Era obrigatória a partir dos 7 anos, nós primeiro reduzimos para 6 anos, depois para 4 anos de idade, que a partir de 2016 é 4 anos de idade. Foi aprovado no PNE. O Plano Nacional de Educação, que foi concebido no nosso governo, é um plano estratégico com 20 macrometas que orientam a educação, que dependem da meta 20, que eu acho que nós não chegaremos aos 10% do PIB, mas nós tínhamos dado passos muito importantes para avançar a participação da educação no orçamento e no produto interno bruto, que eram os royalties do petróleo como a principal fonte de receita, e nos daria a projeção na época 320 bilhões de reais a mais para a educação e permitiria o salto histórico, preparar o Brasil para a sociedade do conhecimento. Nós somos um país que, durante a sua história, foram quase 4 séculos, dia 3 de maio agora, são 388 anos de escravidão,
e de exclusão educacional escolar. No início do século, 75% da população era analfabeta ou semi-analfabeta. A escola era um privilégio dos ricos. Se você pegar a República, a Declaração da República no Brasil, todos os ministros tinham sido formados em Coimbra, em Portugal. Nós somos um país de educação retardatária. O ensino universitário aqui só chega depois que a família real vem e só 4 cursos superiores. Nossa primeira universidade é dos anos 20. Então, nós temos, enquanto a primeira universidade da história, as universidades de Bolonha, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford, a Universidade, mais tarde, Harvard, nos Estados Unidos, mesmo na América, a Universidade de Paris, tem 8, 9 séculos. Então, nós chegamos muito tarde, por isso nós temos que ter pressa, nós temos que fazer mais rápido do que os outros fizeram ao longo da história. E o nosso grande desafio é exatamente uma educação de qualidade, inclusão, acesso à educação, permanência, porque não basta colocar na escola, tem jovens que abandonam, especialmente no ensino médio, e garantir a permanência e a qualidade. Então, e não se faz isso sem Estado, sem política pública, sem garantir, porque a desigualdade começa na família. Pessoas nascem ricas e pobres ali. O que a escola faz? Ela dá a oportunidade de você reduzir as diferenças sociais. Eu sempre digo que é uma coisa boa para vocês, professoras e professores, utilizarem. Quem estuda, escolhe o que vai fazer na vida. Quem não estuda, é escolhido ou não. Então, a escola abre, a educação abre um caminho de oportunidades. Foi o que nós tentamos construir com o Enem, com as universidades públicas, os institutos federais, com todas as políticas de acesso que nós construímos. A Constituição brasileira estabelece ensino privado e público. Nós fortalecemos o ensino público, mas demos condições também de acesso ao ensino superior privado, com o ProUni, que eram bolsas gratuitas de estudo, para poder viabilizar e acelerar esse processo de inclusão. Nós tínhamos 3.100.000 estudantes, nós colocamos 5 milhões de estudantes universitários a mais, com todo esse esforço. E aumentamos em 150% as vagas nas universidades públicas, com o REUNI, com a expansão, com os institutos federais. Então, é um esforço brutal que nós vimos fazendo. Qual é a visão neoliberal? É a mercantilização das políticas públicas. Não é a visão que a educação é um bem universal e que tem que ser ofertado para todos nas mesmas condições. Não, a educação tem que ser comprada no mercado para quem tem renda. Essa é a visão da financiarização da economia, em última instância, a visão neoliberal. É a visão do Estado mínimo e o mercado ocupa o lugar que o Estado deve fazer. E o Guedes está lá para isso. A única coisa que ele quer é desmontar o Estado brasileiro e as políticas públicas, tirar os pobres do orçamento. É disso que se trata. O teto de gasto foi só o primeiro movimento. A reforma da Previdência foi o segundo. A carteira verde e amarela que nós derrotamos semana passada, parabenizar o Guimarães, era mais uma precarização de direitos. A reforma trabalhista foi mais um capítulo dessa luta. Então, nós temos que defender as políticas públicas, a educação como direito público essencial, especialmente num dos países mais desiguais do planeta, e bater de frente com essa visão neoliberal, perversa socialmente do Estado mínimo. Deputado Guimarães, para você, a pergunta da professora Aurigelina Alves. Eu queria saudar a todos os presentes, principalmente a nossa representante, Ana Cristina, falar que estou com muita saudade dos nossos encontros. E a minha pergunta de hoje é para o ex-ministro da Educação, o senhor Aloysio Mercadante. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre as consequências do Estado mínimo para a educação pública. O que é que as escolas, o que é que a educação pública vai sofrer com essa implantação que já está acontecendo no governo atual do Estado mínimo? O que está por trás de tudo isso? Quais são as reais consequências desse Estado mínimo para a educação pública de qualidade? Eu queria passar primeiro para o Guimarães, que também luta diariamente contra isso, contra o Estado mínimo e contra o desmonte da educação pública, e depois eu complemento a minha fala. Isso. Vejam, as consequências desse modelo que foi implantado no Brasil, professora,
extraordinárias as consequências desse modelo. Significa o quê? A precarização das relações entre capital e trabalho, entre trabalho e capital, né? Aí esse modelo do Estado mínimo significa tabelar e evitar qualquer investimento público, significa aprovar leis como eles, vez ou outra, aprovam, e o que nos espanta é que, em plena pandemia, no momento de crise aguda que o Brasil está vivendo, essa gente aparece dizendo que é preciso ter preocupações com o futuro do ponto de vista do impacto financeiro desses projetos que nós estamos votando, como se a vida não valesse nada. A vida é uma mercadoria para os que defendem, né? Os defensores do Estado mínimo. Ela não vale muita coisa. É um fato natural, uma coisa que acontece por conta de Deus. O Estado mínimo, para eles, é central. A vida não vale muita coisa, né? Significa a precarização das relações e a não reconhecimento do papel dos professores. Significa entregar nossas riquezas. E tem uma coisa que o Mercadante falou. Vejam, eu lembro, Mercadante, que eu era ministro quando a Dilma aprovou a lei dos royalties do petróleo, né? A destinação dos royalties do petróleo, uma parcela do óleo bruto do Fundo Social seria investido 50% na educação. Essa gente destruiu tudo isso. Então, esse modelo de Estado mínimo, ele produziu esse monstrengo que está aí, que não dá conta do desemprego, de tudo que você possa imaginar, de todas as mazelas que o Brasil está vivendo hoje. Não é só, eu volto a repetir, por conta da crise sanitária provocada pelo Covid-19, porque esse modelo que eles produziram deu esse resultado. O sistema todo foi desconstituído. E o que é impressionante, parece castigo, pois não é que muitos daqueles que pregaram a ideia da PEC do teto, Mercadante, estão se salvando no serviço público de saúde, nos hospitais públicos, não é no serviço privado. Isso mostra bem de que, em qualquer democracia do mundo, nos países mais desenvolvidos do mundo, tem que ter Estado forte, Estado protetor, Estado indutor. E numa crise como essa, ainda mais. É por isso que as consequências desse modelo de Estado mínimo, as pessoas estão sentindo na pele agora, estão vendo o que é isso. Olha, um exemplo simples. Nós aprovamos o auxílio emergencial, professora, e as pessoas, quando vão para a fila, é um processo burocrático de tal ordem que a pessoa fica revoltada e volta para casa, porque não está tendo acesso àquele benefício que nós aprovamos. Porque, para eles, vamos dificultar, vamos fazer de tudo para bloquear, não vamos dizer isso, vamos fazer, porque nós precisamos de caixa, só para pagar os juros da dívida, numa crise monumental como essa que o Brasil está vivendo. Portanto, esse Estado mínimo que eles produziram faliu no mundo inteiro e está falido aqui no Brasil. Eu nem sei o que eles vão falar depois dessa crise, porque nós temos que fazer uma crítica frontal a esse modelo que teve Guedes, Bolsonaro, uma boa parte da Câmara, o próprio Moro. Eles constituíram esse conluio político ideológico para produzir esse Estado que ele é anti-Brasil, é anti-povo e é anti-cidadania. Deixa eu só fazer um comentário adicional. Lógico. Olha, Ana, se vocês olharem para a história do Ceará, a história recente, o Ceará, o salto na educação foi extraordinário. O Guimarães deu os dados do ensino superior, os institutos federais que levaram ao desenvolvimento, interiorizaram no Ceará as universidades federais, mas também na educação básica e no ensino médio. É um salto extraordinário. Quando nós criamos o Enem, por quê? Porque nós tínhamos 10% dos jovens que estavam entre 18 e 29 anos, que estavam na universidade ou tinham concluído a universidade. Sabe qual é hoje o dado da Coreia, que é um exemplo de inovação tecnológica científica? 75% dos jovens concluíram ou estão diplomados ou estão cursando a universidade. Com todo o esforço que nós fizemos, eu disse, eram 3 milhões e 100 mil estudantes, nós entregamos com mais, 3 milhões e 400 mil, entregamos com 8 milhões e 100, são quase 5 milhões de estudantes a mais,
nós chegamos a 21% dos estudantes. Ou seja, nós temos que continuar esse ritmo de expansão. E dentro dessa expansão, o que nós criamos? O Enem, uma porta republicana de acesso à universidade. Por quê? Porque nós temos 14 milhões e meio de estudantes que terminaram o ensino médio e não conseguiram chegar na universidade. E temos 2 milhões e meio que terminam o ensino médio todos os anos. Quando nós criamos o Enem, nós chegamos a ter 9 milhões de inscritos. Com toda essa expansão, nós temos em torno de 2 milhões de vagas por ano. O que acontecia? Essas pessoas que terminaram, que queriam continuar estudando, porque a educação tem que ser um projeto para toda a vida, a gente tem que estar sempre estudando, sempre avançando, sempre melhor. A sociedade tem que ter uma atitude educadora, de valorizar o professor, de respeitar a escola. Eu imagino agora, por exemplo, como os pais estão com saudade da escola. As crianças dos professores, das professoras, dos amiguinhos, da cultura, do esporte, do aprendizado, da alfabetização, né, aprender os números, aprender matemática, aprender ciências. Então, a escola é esse espaço que transmite tudo que a civilização construiu de melhor para os estudantes. Mas a maioria da população era vigiada, especialmente a educação superior. O Enem abriu essa porta. E eu aprovei, quando era ministro, a coisa que eu tenho mais orgulho, a lei de cotas. Metade das vagas da universidade são para os estudantes da escola pública. Por quê? Porque 87% das matrículas do ensino médio são estudantes de escola pública. Nada mais justo. E 25% para os de baixa renda, com recorte de raça, porque, além da questão da inclusão social, tem a questão da discriminação racial. Nós aumentamos 297% a presença dos negros na universidade. E mudamos o perfil da universidade brasileira. Na raiz. Em 2015, no ENAD, que é aquele exame concluinte dos cursos, que avalia o desempenho das escolas, dos cursos das universidades, 35% dos formandos eram o primeiro da família a ter um diploma. Isso é uma mudança intergeracional. É para isso que nós viemos. Para o filho do pedreiro virar doutor, para a filha da empregada doméstica virar doutora. Foi essa mudança histórica que nós construímos no Brasil. E é isso, por isso que eles faziam manifestação contra as universidades. Por isso que esse ministro da Educação falava em balbúrdia, falava que plantava maconha. Quem que descobriu o DNA do vírus? Foram as universidades públicas. Quais são as melhores pesquisas que nós temos? Um ventilador que é 20% mais barato, respirador, para colocar nas UTIs. Desenvolvido na universidade pública. Onde que está 95% da pesquisa no Brasil? Nas universidades públicas, que o Brasil é o 12º país que mais produzia ciência em revistas e periódicos indexados nos nossos governos. Então, isso é a mudança do século XXI. Essa é a base para a gente sair dessa crise. Esse é o caminho de promissão, uma escola de qualidade universal e uma escola que produza ciência, que produza conhecimento, que produza cidadania. Então, o Estado mínimo é contra tudo isso. Eles querem voltar a um privilégio que só a elite tem que ter o conhecimento, porque conhecimento é poder. E é isso que permite essa estrutura perversa, desigual e de dominação. E nós queremos um Estado que patrocine a inclusão, um Estado que promova o desenvolvimento, um Estado que preserve a vida, como disse o Guimarães, e que garanta uma educação de qualidade para todos. Obrigado, Guimarães. Obrigado, Mercadante. Avante. E aí tem mais um vídeo aqui com uma pergunta da companheira Gardênia para o deputado Guimarães. Olá, a nossa saudação aos nossos debatedores, mas, deputado José Nobre Guimarães, o governo Bolsonaro está cravado de contradições. É ele quem flexibiliza as relações de trabalho, é ele que propaga o Estado mínimo, é ele que quer entregar o nosso país ao capital internacional e é ele também que, nesse momento, está sendo acusado pelo seu ex-ministro Moro de interferência pessoal na Polícia Federal. Eu pergunto, é possível, neste cenário, o impeachment do governo Bolsonaro? E pergunto também, é possível que as eleições de 2020 estejam mantidas ou podem ser adiadas? Ah, tá. Bom, é um processo, querida Gardênia, que está em aberto. Provavelmente, as eleições que estão previstas para outubro
O que eu escuto, o que eles conversam em Brasília, é que o TSE pode colocar para a segunda quinzena de novembro. Mas isso vai depender do término da crise que os estados estão vivendo, qual é o momento de declínio da pandemia. E é uma questão que está em aberto, não há previsibilidade sobre isso no momento. É o que eu posso afirmar para vocês, e nem o PT discutiu esse assunto, que a nossa prioridade no momento é combater a Covid-19. Vital, vai dar certo a proposta do Guimarães? A equipe está remontando, tá certo? Então, eu estou propondo... Então, deixa eu fazer. Okay. Deixa eu fazer essa logo aqui do e-mail. Sobre a PEC 10/2020, né? A PEC de congelamento dos salários dos servidores públicos. Qual é a nossa esperança com a oposição? Tem o que ser feito? Essa PEC passa? É essa a pergunta, deputado. Essa PEC, veja bem, tem uma PEC que é anterior à pandemia que está tramitando no Senado, né? Isso é uma coisa, né? Que a PEC é uma PEC ampla que reduz carga horária, reduz salários, enfim. E tem uma outra PEC, que é a PEC 10, que é o chamado orçamento segregado. Não sei se você está fazendo referência a qual das duas. O certo é que, Ana, hoje, em termos do ambiente político lá na Câmara, não há espaço para a redução de salário dos servidores e, no momento, não há espaço para a redução de carga horária. É claro que o governo quer, o Guedes quer, e eles vão pavimentar essa tentativa de aprová-la. Mas hoje, na Câmara, não acredito que daqui para dezembro haja espaço para eles aprovarem uma medida dessa dimensão. Bora, Vital. O vídeo agora do professor Jonas. Jonas Serafim. Qual a diferença básica entre esse estado de responsabilidade social e esse outro estado mínimo? Existe uma maior participação no que se fala de um estado de responsabilidade social, e o estado mínimo seria mais favorável ao neoliberalismo? Em que perspectiva a gente teria uma educação de qualidade pública nessa responsabilidade social do Estado? Pergunta da professora Ailce Maria. E o que eu tenho que dizer é o seguinte, é o fato que é um povo que não tem acesso a uma educação ampla, que consiga interferir em seus hábitos de vida, como a higiene, cuidado com o corpo, com o meio ambiente, autopreservação nas relações sexuais e etc., sofre um impacto muito negativo, com sérias consequências para si e para toda a sociedade, saindo muito mais oneroso para o Estado, que se omite na tarefa dessa prevenção. Então, a pergunta sobre esse contexto tem como fazer uma relação entre o Brasil com países como Finlândia, Coreia do Sul, e apresentar parâmetros que fizeram a diferença entre o sucesso educacional deles com o nosso precário sistema na reação e luta contra o Covid? Ok, obrigada, Ailce. Onélia Barbosa. Diante de um país de tamanha desigualdade social, uma das poucas opções lícitas para que um indivíduo excluído seja incluído no sistema produtivo nacional é através do acesso à educação de qualidade, que possibilita a tal indivíduo a superação de obstáculos que o separa de uma vida digna. Que investimentos estão sendo feitos para que garanta o acesso de grupos e classes sociais a uma educação de qualidade? E a última pergunta da professora Valdísia Vieira. O golpe de 2016 interrompeu a crescente implementação do Estado de Responsabilidade Social, pondo em risco a efetivação de marcos legais importantes, como a Lei do Piso, aprovada em 2008, que garante o reajuste anual acima da inflação e progressivo investimento nas redes de ensino. Pôs em risco também o Plano Nacional de Educação, PNE, aprovado em 2014, com suas 20 metas,
a serem cumpridas, estabelecidas em um pacto federativo por 10 anos, portanto, até 2024. Num cenário político nacional de tamanha estabilidade, como vocês veem, né, quais as perspectivas reais para a aprovação do Fundeb permanente e também para o cumprimento das metas do PNE? Pronto. Agora os dois vão falar, primeiro o Mercadante, primeiro o Guimarães, depois o Mercadante. Não, o Mercadante, pode falar, o Mercadante. Ana Cristina, põe o Mercadante, que ele é mais importante ele falar do que eu. Não, imagina. Pronto, Mercadante e depois o Guimarães com as considerações finais já. Eu acho que as perguntas foram excelentes. Eu vou pegar um gancho aqui sobre o Covid-19, que nós falamos pouco, para dizer o seguinte. Esse vírus ele é pouco conhecido, ele é muito recente. Você já tem pesquisas mostrando que é um vírus que sofre mutações e que algumas cepas, algumas variações, chegam a ser 270 vezes mais agressivos em relação ao ser humano do que outros. Exatamente por ser um vírus capaz de mutação dessa complexidade, é muito difícil você ter um retroviral, um remédio... Fecha o microfone para mim aí, tá tendo ruído aí. Ana Cristina e Guimarães. Então, é muito difícil ter um retroviral. São 162 vacinas que estão sendo produzidas, segundo a Organização Mundial de Saúde. As mais otimistas ficariam prontas entre maio e junho do ano que vem, mas a mais realista é a partir de novembro do ano que vem. Então, nós não temos resposta da medicina no curto prazo. E esse vírus ele é muito agressivo na velocidade da contaminação, são mais de 200 países. Ele aparece no final do ano passado, em dezembro, e em março ele já estava praticamente todo o planeta contaminado. A única resposta eficiente da medicina baseada em evidência científica é o distanciamento social. Eu vejo com muita preocupação essa relativização desse esforço de reduzir a contaminação. Uma das fragilidades do isolamento, do distanciamento, é exatamente o seu êxito. Como reduziu a velocidade de expansão e das mortes, então não precisa mais. Todos os países que tiveram uma atitude dúbia pagaram um preço muito alto, como Espanha e Itália, e os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos já estamos com mais de 50 mil mortes. Então, o Brasil precisa ter uma atitude muito firme. A situação de Fortaleza é muito grave. A situação de Manaus é dramática. Os corpos estão sendo empilhados em caminhão frigorífico, enterrados em vala comum. Nós temos, já no Rio de Janeiro, quase 400 pessoas na fila de espera para entrar numa UTI no respirador. Se você flexibilizar esse isolamento na velocidade que está sendo feito, nós podemos ter uma tragédia humana de grandes proporções. Vocês imaginam uma cidade como São Paulo, que o metrô da Zona Leste carrega 1.700.000 pessoas por dia, se você tiver um contágio em cada um dos vagões. Ou chegar na Estação da Luz, que são 600.000 pessoas entrando e saindo todo dia, o que é que vai acontecer com a cidade? Imagina a Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O grande comércio. Então, nós temos que defender o isolamento. E eu quero aqui parabenizar o governador Camilo, que teve um pulso muito firme na greve dos policiais, naquela barbaridade que nós sentimos, naquela rebelião, muito firme, indispensável, lutou com muita determinação, porque uma categoria armada não pode fazer o que ela fez, pode reivindicar, mas não pode ser feito da forma como eles conduziram, e da mesma forma tem sido muito firme na defesa da saúde e da vida das pessoas. É uma falsa dicotomia colocar vida e economia. Não haverá recuperação econômica sustentável se não houver um enfrentamento do problema da saúde e da vida. Mesmo países que tiveram uma saída inteligente, uma atitude, prepararam com testes, diagnóstico, com UTIs, com equipamentos de saúde, tiveram uma recidiva, tiveram uma reincidência da doença como a Coreia, agora como Singapura. Então, não existe outra resposta nesse momento. Nós precisamos, e esse governo é completamente irresponsável, demagógico. Nós vamos ter um genocídio no país, como os ex-ministros da Saúde denunciaram ele na ONU, agora recentemente, as atitudes. Então, o primeiro é defender o isolamento. E agora, só é possível o isolamento se tiver política pública.
O Estado tem que garantir a merenda das crianças e o governo federal está proibindo os governadores e os municípios que não repassam os recursos referentes à merenda. Como é que o governo do Estado, o Camilo, vai enfrentar o aumento de gasto de saúde com uma queda de receita que pode chegar a 40%? Ele não pode emitir dívida, ele não pode emitir dinheiro. É a União que tem que suportar. E tem condições, e o mundo inteiro está fazendo. Estados Unidos, a Alemanha estão investindo 15% do produto interno bruto para enfrentar a crise. O Brasil não chegou a 3,5%. E, basicamente, foi para socorrer o sistema financeiro. Não tem políticas para as micro e pequenas empresas para garantir o emprego, manter o salário e cobrir os fragilizados. Então, a primeira questão que nós precisamos hoje é a emergência. E o segundo debate é como é que nós vamos sair dessa crise. As pessoas estão vivendo com menos, estão vivendo com o essencial. Será que a gente não pode criar um mundo em que a gente priorize o essencial, com mais respeito à natureza, com outros valores? Será que não fica claro que a ciência é a base do desenvolvimento da sociedade, não só na saúde, e não há ciência, produção de conhecimento e inovação sem uma educação de qualidade universal, da creche à pós-graduação? A educação tem que ser tratada como prioridade de política pública. Vocês acham que os Estados Unidos vai poder sair dessa crise sem um sistema público de saúde? Você acha que a sociedade vai aceitar, o país mais rico do mundo, não ter um sistema público? Então, nós temos que preservar o nosso SUS. Como disse o Guimarães, se não tivesse uma UPA em cada pedaço do chão desse país que nós construímos, se tivesse mais médicos para os médicos cubanos que estão indo para o mundo inteiro ajudar, hoje, tratando lá a atenção primária, a nossa situação seria diferente. Se as equipes de saúde da família não tivessem sido desmontadas, a proteção seria diferente. Então, nós precisamos também começar a discutir a saída dessa crise e colocar a educação como grande prioridade estratégica. Eles estão tentando enterrar o Plano Nacional de Educação. Nós temos que resistir e defender. Eles estão querendo desmontar o Fundeb. Nós temos que lutar com todas as garras para garantir o Fundeb. Nós não podemos aceitar que eles tratem o servidor público, professores que educam as crianças, os jovens desse país, como parasitas, como que é esse ministro da Fazenda, que nunca pegou no pesado e não sabe o que é enfrentar uma classe o dia inteiro, dando aula e preparando e corrigindo prova e formando gerações para o futuro. Então, nós temos que defender um Estado generoso, um Estado que promova a inclusão social, um Estado que enfrente a questão da desigualdade social, que é um dos maiores desafios de um projeto futuro de desenvolvimento. Então, eu diria que nós precisamos de respostas emergenciais e de um projeto de futuro. E eu acho que quem tem liderado esse esforço na emergência e para o futuro é o Partido dos Trabalhadores e esse bloco dos 6 partidos de oposição que vem mantendo a sua unidade. Então, parabéns, termino como eu comecei. Parabéns ao Guimarães pelo papel que vem desempenhando na Câmara dos Deputados. Continue assim. E nós vamos estar aqui na Fundação Perseu Abramo, os nossos núcleos de acompanhamento de política pública, produzindo, formulando, subsidiando, para que vocês tentem construir maiorias, o que não é fácil, exige negociação, exige diálogo, e nós temos que criar uma grande frente em defesa da democracia, uma frente ampla em defesa da democracia e uma frente de esquerda em defesa do futuro e preparar as eleições que virão. Então, um grande abraço a vocês, agradeço por tudo. Eu vou pedir licença para me retirar, mas eu tenho agora um outro evento aqui, porque eu estou que nem o Guimarães, trabalhando 24 horas por dia nessa tela. Nem usava óculos, mas agora sem óculos não enxergo nem mais a tela. Então, eu estou aqui trabalhando o que eu posso para a gente conseguir avançar e eu tenho uma reunião que eu não posso deixar de participar. Grande abraço, obrigado, Ana Cristina, obrigado, Zé Vital, e parabéns Obrigada, Mercadante. E ao Sindiúti por ter um deputado como Guimarães aí à frente da luta de vocês. Estão muito bem representados. Grande abraço. Obrigada, Mercadante. Obrigado, Mercadante. Estamos esperando a sua promessa de vir passear no Ceará. Um abraço e já comecei. Promessa pública que eu vou cobrar. Não é só no Ceará, não. Beijo, no Ceará, beijo. Mas é no Ceará, mas você sabe onde é que eu vou ter que ir também, né, Cristina? Você vai ter que organizar isso aí a próxima vez, hein? Tá bom? Abração. Tchau, gente. Beijo. Grande abraço, Mercadante. Coração, abraço grande. Você nos honra muito. Valeu, Guimarães. Grande abraço. Valeu. Ana, eu vou, então, se vocês permitem, dar uma também encerrada, não é isso mesmo? Viu, Ana? Viu, Vital? Pronto. Bom, pronto. Vamos dar aqui uma encerrada. Eu vou repetir o que o ministro Mercadante falou, mas, assim, ó,
não tem saída se não tem saída para agora, e muito menos para o futuro, após essa crise sanitária, se nós não tivermos um Estado forte. O mundo vai rediscutir isso. E nós, aqui no Brasil, temos que fazer um profundo debate para discutirmos qual o tipo de Estado que é necessário nesse corte que o Mercadante fez para atender às demandas da sociedade, do povo. Ora, se antes, com as reformas que eles aprovaram e durante essa crise sanitária, a presença do Estado está sendo exigida com muita mais força, imaginem vocês pós essa pandemia. Como recuperar a economia se não gastar, se não atropelar essas tais reformas que eles fizeram? Como recuperar a economia se não recuperar o investimento público? Porque sem ele não tem retomada de crescimento e, consequentemente, não temos emprego. Então, é toda uma discussão que nós temos que fazer. Essa ideia do Estado social, essa dicotomia que eles falam, Estado social, Estado do bem-estar social, Estado com responsabilidade fiscal. É claro que tem que ter responsabilidade fiscal, quem governa. Se você administra a sua casa, você tem que ter responsabilidade com o que arrecada, com o que recebe, com o que gasta. Mas não pode o governo, qualquer que seja o governo, transformar essa ideia numa coisa que, para mim, é maléfica e é um segredo do que eles implementam quando governam. É entregar o futuro da humanidade ao mercado, como se o mercado resolvesse tudo. Não importa nada, não importa bem-estar social. O que importa é gastar aquilo que é necessário para preservar os interesses do mercado financeiro e do grande capital. Nós temos que alterar profundamente esse modelo. Em segundo lugar, Ana, eu quero fazer um chamamento que nós participemos ativamente do 1º de maio, que é na próxima sexta-feira. E desta feita será um 1º de maio diferente, não tem passeata, né? A gente se junta, levanta a palavra de ordem, as bandeiras tremulam, mas será um 1º de maio virtual, onde todo mundo pode participar da sua casa, da sua janela, da sua rua, se você sai para a esquina, ainda que com os cuidados devidos e obedecendo o que determina a Organização Mundial da Saúde, bota uma bandeira na tua janela, bate uma panela e exige resposta desse governo que só traz prejuízo para as vidas humanas no Brasil. Então, é muito importante a nossa participação, as redes sociais de cada um do nosso mandato. Quero fazer esse pedido para que todos se engajem no processo de mobilização do 1º de maio. E, por último, Ana, dizer que 2 coisas. Que nós vamos continuar na mesma luta, com a mesma resistência. Nós não vamos abrir mão de defender a educação pública, de denunciar as patifarias que esse ministro tem causado e tem feito contra os professores e contra a educação brasileira. Nós vamos continuar na mesma resistência, pode ter certeza. Assim que terminar essa pandemia, nós vamos votar de qualquer jeito, doe quem doer, a lei do Fundeb, essa lei é fundamental, bem como a regulamentação, porque a lei da PEC tem que regulamentar essa lei. Portanto, nós temos que concluir isso, porque é central para a educação pública brasileira. E, por último, Ana, agradecer a vocês do Sindiúti pelo papel que vocês têm feito, né? Eu sempre falo as meninas do Sindiúti, você e tantas outras, as meninas que dirigem esse sindicato, tão bem têm adotado a tática da resistência, da luta, da defesa do professor, da professora, e vocês contarão sempre com o meu reconhecimento. Vocês são meninas de ouro que o Brasil precisa, e o Ceará e Fortaleza precisa de vocês. No mais, agradecer. Nós tivemos esse pequeno problema no início, que demorou um pouquinho, muitos saíram, muitos voltaram, mas penso que foi um bom momento para a gente discutir a educação pública brasileira e cearense. Muito obrigado. Um beijo no coração, Ana. Obrigado. Eu que agradeço e espero me encontrar logo com você no avião para dar um abraço, porque é o local que a gente se encontra nas primeiras cadeirinhas do voo Brasília-Fortaleza.
Um abraço e muito obrigado. Continue com a gente. Foi muito importante o recado do deputado Guimarães. Nós precisamos estar no 1º de maio. Nós não podemos deixar que não seja uma grande manifestação virtual o 1º de maio, fazer os barulhos na janela, colocar a bandeira vermelha, a educação resiste, para fazer essa pressão. É o que a gente pode fazer nesse momento de isolamento. E aí, o Vital vai agora colocar um vídeo do nosso jurídico, já me despedindo do meu querido deputado, do meu voto sempre, deputado Guimarães. Beijo, querido. Vamos lá, Vital. Um abraço grande. Valeu, hein? Um abraço. Aproveitando, nós recebemos uma pergunta da professora perguntando como que ela se filia ao Sindiúte. No site do Sindiúte, www.sindiute.org.br, esta filiação você pode fazer sem sair de casa. Esse apoio político é extremamente importante, especialmente neste momento. Assim como o seu apoio político, ele pode acontecer também quando você curte o Sindiúte no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no YouTube. É muito importante isso daí. Agora, um trabalho de destaque do Sindiúte é a equipe do jurídico, onde os advogados estão lutando cotidianamente, inclusive nesse período da pandemia, na defesa dos direitos das professoras e dos professores das escolas e creches de nossa Fortaleza. Agora, nós teremos a coordenadora do Departamento Jurídico, a advogada Natália Guilherme, falando informações bastante relevantes. Hoje, nosso recado é para os aposentados. Em recente decisão da 9ª Vara Federal Civil do Distrito Federal, o juiz Renato Coelho determinou a suspensão da cobrança dos empréstimos consignados, dos aposentados do INSS e dos regimes próprios pelos próximos 4 meses, sem pagamento de multa e juros. Nós, do Sindiúte, já oficiamos à CEPOG, à SME e ao IPM para que nos sejam informadas quais providências estão sendo tomadas no sentido de suspender essas cobranças. Então, companheiros, nós estamos encerrando hoje esse debate riquíssimo, né, com debate político, educação e política. A educação é uma política de Estado, nós estamos convencidos disso, de um Estado que tem a responsabilidade social, e aí nós encerramos hoje com o convite de amanhã. Amanhã é à tarde, né? É a política internacional, é como a América Latina está diante da epidemia, a América Latina da educação, como a educação está funcionando nesses países, qual as expectativas da educação pós-pandemia. E aí nós temos, na conjuntura internacional, um convidado internacional da Costa Rica, o Colbert da IEAL, a nossa Fátima Silva, que é vice-presidente da Internacional da América Latina, e o companheiro Abi Khalil, que vai tratar dessa conjuntura aqui no Brasil. Hoje também eu estou no site da FETANSE, às 16 horas, e aqui eu quero parabenizar a FETANSE, a Federação dos Trabalhadores Municipais, dar os parabéns, dizer que eu tenho muito reconhecimento pelo trabalho, pela história de luta dessa federação. Eu encerro o programa hoje reconhecendo, eu digo que a FETANSE existe o Sinditanse, né, que somos nós juntos com a FETANSE, e hoje à tarde, às 16 horas, no site da FETANSE, nas redes sociais da FETANSE e do Sindiúte, nós estaremos com um debate, né? Deixa eu ver aqui o título do debate, os convidados, com o debate à base de um projeto de sociedade e ciência a serviço da população. Com a convidada, a companheira Vilani Oliveira, presidente da Confetan,
a Marilane Teixeira, pesquisadora da Unicamp, e eu, Ana Cristina, da CNTE. Estarei lá representando a CNTE, mas eu sou a Ana Cristina do Sindiúte. Então, até hoje, às 16 horas, nas redes sociais da FETANCE e do Sindiúte, para um novo programa, um programa de aniversário da FETANCE, que aniversaria hoje, olha que data importante, no Dia da Nacional da Educação. E também amanhã, essa é imperdível. Eu aqui fico olhando aqui para o celular para ver também as falas das outras lives, mas essa é imperdível, que é a live internacional nossa, com o companheiro Golbert, da Costa Rica, a vice-presidente da IEAL, e o companheiro Carlos Abicalil, lá do Mato Grosso, ex-deputado, professor, que muito tem contribuído na pauta da educação nacional. Então, um abraço a todos, Vital. O programa foi muito bom. Você ainda tem uma fala, diga lá, e já me despedindo de todos. Eu peço a compreensão de todos os internautas para as circunstâncias especiais que nós tivemos. Hoje nós tivemos um problema de instabilidade em transmissão da internet e, às vezes, isso desorganiza o nosso cenário digital, né? Às vezes trava a própria transmissão nossa, interfere na questão do som. Como também em alguns professores e professoras que mandaram seus vídeos e, infelizmente, pela questão do tempo dos nossos convidados, por outros compromissos, acabou que não tivemos a oportunidade de mostrar e nem algumas perguntas que nós recebemos por e-mail também. A última questão é um convite. O Sindiúte, sincronizado com a CNTE, nessa 21ª Semana Nacional em Defesa da Educação Pública, está apresentando a você, pelo Facebook, pelo Instagram, sugestões de filmes com temas educacionais que você pode assistir e, inclusive, colocar os seus comentários, além de compartilhar com a sua família, com seus amigos e com os próprios alunos de sua escola, certo? Queremos agradecer a todos a presença da presidenta Ana Cristina Guilherme e, claro, Guimarães e Mercadante, que contribuíram com este nosso Sindiúte presente. Um abraço a todos, até amanhã.